Alô, fera! A época é de quarentena, mas quem disse que você ia ficar sem aula de história? É isso mesmo. E você do SSA2, a aula de hoje é sobre expansão territorial. Calma, não precisa levantar o dedo e perguntar expansão territorial marítima. É isso mesmo, expansão territorial. A expansão marítima, fera, você viu ano passado, quando você era o primeiro ano. Vamos lá. Como assim, Plínio? Expansão territorial. É o seguinte, fera. Portugal, quando veio ocupar aqui o Brasil, Portugal ficou limitado aqui, ó, à faixa litorânea, como você está vendo aqui na tela. Então, esse tipo de colonização é chamada de colonização de caranguejo. Por que caranguejo? Porque Portugal ficou limitado apenas ao litoral. E, fera, lá na prova de história, ele cobre isso aqui como sendo o quê? Colonização estuarina. Então, colonização litorânea, caranguejo ou estuarina. Veja bem, nós vamos ter 4 principais movimentos que vão ocupar o interior do Brasil. Fera, lembrando, nessa época o interior do Brasil é chamado de quê? De sertão. Então, bora ver aqui como é que Portugal vai sair da faixa litorânea, como é que os colonos portugueses vão sair aqui dessa faixa litorânea e vão ocupar o interior, o sertão do Brasil. Então, vamos lá? Veja bem. O primeiro movimento que vai promover a ocupação do interior é aqui, ó, na região norte. Fera, cuidado, porque lá na prova ele não coloca ocupação da região norte. Lá na prova ele coloca o seguinte, ocupação do litoral ou a partir do litoral setentrional. Você sabe que o outro nome que nós damos a norte é setentrional. Então, a ocupação do litoral setentrional se deu a partir de quê? Se deu a partir da expulsão dos holandeses aqui do Maranhão. Perdão, holandeses não, franceses aqui do Maranhão. Você vai lembrar que a França, né, ocupou aqui o Rio de Janeiro, que é chamada de a França Antártica. Né? Essa França Antártica, os franceses foram expulsos por um cara chamado Mendiçat. Depois os franceses, que não desistiram do Brasil, vieram aqui, ó, para o Maranhão. Lá no Maranhão, esses franceses criaram lá a França Equinocial. E por que, Plínio, esse nome França Equinocial? Porque antigamente, fera, a linha do Equador era chamada de linha equinocial. Bom, você deve estar ouvindo aí um batuquezinho, né, por trás, mas fique calmo, tá, gente? Esse batuque aqui está tendo uma obra aqui ao lado, tá joia? Mas vamos lá, vamos seguir a vida. Então, esses franceses vieram aqui para essa região. Só que, claro, Portugal precisava expulsar a galera aqui. Portugal ia dizer, poxa, eu tenho lá minha colônia, a América Portuguesa, e os franceses, aqueles mequetrefes, estão ocupando minha região. Não, vamos expulsar os franceses daquela região. E aí, fera, o que fez Portugal? Portugal expulsou. Só que os portugueses foram inteligentes. Por quê? Eles precisavam criar um núcleo populacional para impedir que os franceses voltassem para aquela região. Então, os portugueses expulsam os franceses daquela região, do Maranhão, e ocupam ali, fazem ali um núcleo populacional. Para quê? Para que aquele núcleo populacional impedisse, né, o retorno dos franceses para aquela região. Mas aí, fera, veja bem, era necessário ali alguma atividade econômica, porque aquele povo precisava de dinheiro. Tinha que ter alguma atividade econômica para eles. E aí o que Portugal fez? Portugal passou a explorar o quê? Portugal passou a explorar naquela região as famosas drogas do sertão. Calma, 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 não precisa me interromper. Quando eu falo drogas do sertão, estou falando de quê? Especiarias do interior do Brasil. Naquela época, as especiarias aqui no Brasil eram chamadas de drogas do sertão. Beleza? Bom, então Portugal passa a ocupar toda a região norte. Claro, com o tempo, Portugal funda ali fortes, né, ao longo do rio Amazonas. Missionários jesuítas vão para aquela região também para poder catequizar e domesticar esses índios. Mas aí, fera, como é que foi a ocupação da região Nordeste? Fera, nós vamos ter 2 movimentos que vão promover a ocupação da região Nordeste. O primeiro é chamado de entradas e o segundo tem a ver com o gado bovino ou a pecuária bovina. Ô Plínio, como assim as entradas? Fera, preste bem atenção que a explicação de entradas é extremamente complexa.
Por que a entrada ela tem esse nome? É o seguinte, eles estavam no litoral, cuidado, viu? A explicação é difícil. Eles estavam no litoral e entraram para o interior. Por isso o nome entradas. Mas, ô Plínio, eles entraram para o interior com que objetivo? O principal objetivo era expulsar alguns corsários que estavam ali na região. E lá na Bahia, eles também buscavam ali um pouco de metais preciosos. Metais preciosos na Bahia, sim, fera. Lá na mineração, vamos ver que teve ali uma exploração de metais preciosos. E o outro aqui foi o quê? Foi o gado bovino. Quando você viu comigo em sala de aula o assunto chamado atividade complementar da lavoura canavieira, nós vimos o quê? Que o gado bovino, que era criado livremente aqui no litoral, foi lançado para o interior. E aí, quando esse gado bovino ele é lançado para o interior, simplesmente ali no interior eu vou ter o quê? Fazendas de gado, fazendas pecuárias, onde ali vão surgir vários núcleos populacionais e aí a região Nordeste, o interior do Nordeste, passa a ser ocupado nesse período. E aí, como é que vai ocorrer então a ocupação na região Sul? Bom, a ocupação, fera, na região Sul tem a ver com isso aqui, ó, com as bandeiras de preação. Então, vamos dar um pulo aqui na região Sul e já vamos para a região Sudeste. Bom, você está vendo aqui de amarelo, né? O nome São Paulo. Só que você está vendo São Paulo, mas entenda como sendo o quê? São Vicente. É isso mesmo. Você tem aquela ideia de que São Vicente foi o tempo todo aquela faixa das capitanias hereditárias. Não, fera. São Vicente tornou-se isso aqui tudinho, que aqui está escrito como São Paulo. Veja bem, Portugal deixou meio que de lado essa região aí. Portugal deixou que, eu não estou preocupado com isso não. Portugal estava preocupado nos séculos 16 e 17 com que região? Com a região Nordeste, já que a região Nordeste era uma das regiões mais ricas das colônias portuguesas. Aliás, uma das regiões mais ricas do mundo. Por quê? Aqui no Nordeste era explorado o quê? A lavoura canavieira. E aí, fera, o que acontece? Essa população aqui de São Vicente, ela era tão pobre, mas tão pobre, que a galera colocava nos testamentos, as próprias roupas que vestiam. Por exemplo, eu vou morrer, vou deixar minha camisa para meu irmão. Eu vou morrer, vou deixar minha calça para meu filho. Então, assim, a turma lá era tão humilde, tão pobre, né? Diferentemente de Ramon Gadelha e Marcelo Shoa, que são riquíssimos, que eles deixavam, então, suas roupas para seus próprios filhos. E aí, pessoal, veja bem. Nessa região, então, aqui vai ser desenvolvida uma atividade de subsistência, uma policultura de subsistência. Mas aí veio algo que caiu como uma luva nas mãos desses vicentinos, dessa turma que morava aqui em São Vicente. O que foi? A presença holandesa aqui no Nordeste. Como assim, Plínio? A presença holandesa aqui no Nordeste fez com que São Vicente crescesse. Foi o seguinte, é que quando os holandeses estiveram aqui no Nordeste, os holandeses também ocuparam regiões portuguesas lá na África. E essas regiões portuguesas lá na África eram regiões que forneciam escravos para o Brasil. E aí os holandeses fizeram o quê? Os holandeses disseram, olha, vamos mandar escravos apenas para a região Nordeste, que está sendo ocupada pelos holandeses. E aí o que acontece? Bahia e Rio de Janeiro não tiveram a presença holandesa. Os baianos, com toda a sua garra, com toda a sua disposição, com toda a sua luta, conseguiram impedir que os holandeses ocupassem o seu estado, a sua região, a sua província. Então, simplesmente para a Bahia e para Rio de Janeiro não chegavam mais negros africanos. Só que Bahia e Rio de Janeiro continuaram produzindo cana-de-açúcar para Portugal. E aí, qual foi então a alternativa encontrada por esses vicentinos? Vamos prender, vamos apresar, vamos aprender o índio e vender esses índios como escravos aqui, ó, para Bahia e para Rio de Janeiro. Então, os vicentinos criaram o quê? Criaram o famoso movimento bandeirante. E por que, Plínio, esse nome Bandeirantes? Porque, como eram vários grupos,
eles levavam bandeiras para que ocorresse a identificação dos grupos. E aí temos o quê? Temos as bandeiras de preação. O que foram essas bandeiras de preação? Prender o índio, apresar o índio, para quê? Para serem vendidos como escravos aqui, ó, no Rio de Janeiro e na Bahia. Mas, Plínio, o que é que isso aqui tem a ver com os missionários que foram para o sul do Brasil? É o seguinte, onde é que o índio ele está dócil? Onde é que o índio está domesticado? Nas missões jesuíticas. Então, esses bandeirantes escolhiam que regiões para atacar? A região das missões jesuíticas. Então, esses missionários, fugindo da perseguição dos bandeirantes, vieram aqui para a região sul. Por isso que na região sul eu vou ter uma forte presença de missionários jesuítas. Bom, o outro movimento bandeirante, qual foi? Foram as bandeiras de contratação, também chamada de sertanismo de contrato. Era o seguinte, como essas bandeiras aqui, a preação, ela caiu em desuso. Por que caiu em desuso? Porque quando os holandeses foram embora, os escravos continuaram voltando aqui para todo o Brasil. Então, perdeu sentido escravizar o índio. Então, esses bandeirantes que tinham toda a logística para poder sobreviver aqui no interior, esses bandeirantes foram contratados, por isso contratação, para quê? Para combater tribos inimigas e quilombos, que diga lá o quilombo de Palmares, né? Então, meus queridos, simplesmente esses bandeirantes eram contratados para combater aquele grupo que era inimigo dos colonos portugueses que aqui estavam. O outro movimento, fera, bandeirante, foram as bandeiras de prospecção. E aí você que é um nobre, que é um rico aluno, sabe que prospecção é o quê? É explorar metais preciosos. Então, os bandeirantes começaram o quê? Começaram simplesmente a entrar nessa região aqui toda buscando metais preciosos. E encontraram metais preciosos lá na regiãozinha chamada Caeté, em Minas Gerais. Cuidado, eu falei Caeté, eu não falei Caetés. Caetés é uma cidadezinha aqui na região metropolitana de Recife. Eu estou falando Caeté, lá em Minas Gerais. E aí, fera, quando gritaram ouro em Minas Gerais, meu filho, Minas Gerais, que era um vazio demográfico, parecia agora CIA em fim de ano. Gente que não acaba mais. Por quê? Porque ouro é riqueza, fera. Então, essa região aqui passa a ser ocupada por quê? Passa a ser ocupada graças às bandeiras de prospecção, que encontraram ouro ali no final do século XVII. E aí, por fim, temos o quê? Temos as monções. E o que foram essas monções? Eu sei que você, que é um fera antenado, sabe que monções são aqueles ventos asiáticos. Eu sei disso, que tem ali pela Índia. Mas, nesse caso aqui não. Essas monções foram o quê? Foram movimentos bandeirantes para poder abastecer toda essa região com víveres, com alimentos. Já que Portugal dizia, eu não quero nada sendo plantado na região mineira. E aquele povo precisava comer, precisava se alimentar. Então, quem é que vai abastecer toda a região mineira com víveres? As monções. Beleza, fera? Tamo junto, até a próxima aula, se Deus permitir. Um abraço!